Olá, amados, chegando aqui ao sétimo dia da nossa linda e maravilhosa série, ou como vocês desejam chamar, propósito. Serão 14 dias, hoje estamos aqui no sétimo dia. Hoje nós vamos falar dentro do livro de Primeiras Reis, capítulo 3, versos 5 ao 12. A responsabilidade que acompanha a bênção e como administrar bem os frutos de Deus. A gente entende aqui dentro do livro de Primeiras Reis 3:5, qual eu vou estar lendo, é bem longo, mas eu vou tentar simplificar aqui e cortar alguns parênteses que não tem alguma importância tão quanto a nossa ministração aqui, algumas palavras, amém? Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão no sonho e disse: Peça o que quiser e eu darei a você. E Salomão respondeu: Tudo foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, pois foi fiel a ti, foi justo de coração e íntegro, e tu mantiveste por ele essa grande bondade, e lhe deste um filho, para que se assentasse em seu trono, como se vê hoje. Agora, o Senhor meu Deus, tu me fizeste rei em lugar de meu pai, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Dai, pois, a teu servo um coração compreensível para que saiba governar o teu povo e distinguir entre o certo e o errado. O Senhor se agradou do pedido de Salomão e disse: Concedo o que você me pediu e darei a você um coração sábio e compreensível como ninguém jamais teve e nem jamais terá. Quando a bênção ela chega, ela também traz peso. A gente entende que... mas como assim, pastora? Eu já ministrei sobre essa palavra, sobre os dons de Salomão e o peso que isso pode trazer, né? E resolvi trazer aqui novamente para vocês, porque muita gente ora, jejuma, busca por portas abertas, por promoção, por ministérios maiores, até mesmo por um novo tempo. Mas poucos se preparam para lidar com o peso da colheita. As pessoas, elas não imaginam o peso da responsabilidade que é você orar e ter uma visão, você orar e ter ali aquela revelação. A gente carrega, um peso nos dons. Mas carrega sim. Porque há um confronto entre o reino espiritual. Há um confronto entre o reino espiritual. Por quê? Porque o reino espiritual não quer que você receba. Mas Deus, ele nos prepara aos poucos para lidar com esse peso. E Salomão, ele já estava no trono, ele já tinha recebido a promessa, ele já tinha herdado o reino do seu pai Davi. Mas no momento da colheita, ele não pede riqueza, ele não pede glória, ele não pede vingança contra os seus inimigos. Ele pede apenas sabedoria, sabe por quê? Porque Salomão, ele entendeu que não basta receber a bênção, é preciso sustentá-la com sabedoria. E eu vou falar sobre 3 verdades sobre o peso da colheita. Porque toda colheita, ela existe o quê? Maturidade, que foi o que a gente conversou ontem, certo? Maturidade emocional e espiritual. Nós falamos sobre isso ontem. Então, a bênção, sem o preparo, ela pode se transformar em maldição. E tem gente que foi promovido antes do tempo e perdeu o equilíbrio. Tem pessoas, não é verdade, que elas não conseguem controlar. Elas se sentem, assim, pessoas que sobem de ego muito fácil, se elevam muito rápido. E isso, o que acontece? Pessoas assim acabam afastando Deus depois do que colheu. E a colheita, ela revela quem você é de verdade no período da bênção. Então, quer saber quem é a pessoa? Dê poder a ela. Aí você vai saber. Salomão, ele foi o quê? Ele foi humilde o suficiente para reconhecer que ele não sabia governar. E ele pediu sabedoria. E essa humildade foi o que sustentou o seu reinado no início. E além da humildade, Deus derramou a sabedoria e derramou riquezas
como nunca houve antes, segundo a palavra do Senhor. Então, o sucesso, ele não afasta ninguém de Deus. A soberba, sim. Então, você que está aí testado no tempo da abundância, é importante lembrar que muitas pessoas, elas são aprovadas na escassez, mas reprovadas na fartura. Por quê? Porque no deserto, elas buscam mais, no meio da necessidade. Mas quando ela tá tudo bem, ela de repente, ela para de buscar. Então, quando os frutos estão diante de nós, a gente precisa buscar sim, porque é no tempo da colheita que a gente tem que entender que o tempo da abundância, ele se revela no coração do homem. Então, Salomão, ele passou no teste, quando ali Deus, ele pediu a sabedoria, mas ele falhou mais adiante, quando ele se perdeu na vaidade, em alianças erradas. Então, a bênção, ela não pode se tornar um ídolo. Repare bem. Por quê? Eu tenho uma grande amiga que ela se casou-se muito jovem. E tudo para ela era o marido dela. É importante lembrar aqui que é importante a família, é importante o casamento, mas a gente não pode colocar o homem acima de tudo, acima de Deus. A gente tem que respeitar a promessa, né? Então, Deus, ele confia na colheita àqueles que sabem que tudo ainda é dele. Então, a oração de Salomão mostra o quê? Uma consciência de dependência total em Deus. Deus, tu me fizeste rei, mas eu sou como criança. E quem administra a colheita com sabedoria sabe, querido, sabe. Sabe que tem que ter cuidado, porque o que é de Deus não é seu, é de Deus. Deus te entregou, se Deus quiser, ele é Deus. Se ele não quiser, ele é Deus do mesmo jeito. Então, seja o ministério, seja uma empresa, seja os filhos, seja o casamento, seja os dons, tudo que você colheu veio de Deus. E só ele pode permanecer com você. E você permanecer nele. Se você permanecer nele, dentro da promessa, você vai continuar vivendo o tempo do cumprimento. Então, quando você começar a colher e semear, você vai entender o quê? Que você vê as portas se abrindo, a oportunidade surgindo, as respostas sendo liberadas. E o Espírito Santo, ele chama você hoje para que você possa colher com sabedoria, para que você possa respeitar o céu. E você não se impressionar com quantos frutos você vai carregar nas mãos, mas você olhar para o céu e ver que ele está se movendo continuamente, através dos joelhos que você lançou lá, porque você pagou um preço para chegar até aqui. Amém? Então, o que eu quero trazer hoje aqui para você é para você olhar pelas portas, sabe? As portas abertas. E entender que Deus, ele te entregou tudo isso para você aprender a administrar, para você aprender a ter estrutura emocional, espiritual e mental. E quando a gente respeita os processos, isso acontece automaticamente. Aí é quando você começa o quê? Se exigir mais. Não tem aquelas pessoas que elas são mais perfeccionistas? Quanto mais você é um bom trabalhador, quanto mais você se aperfeiçoa no que você faz, mais você fica responsável pelaquilo que você planta. Então, quando você planta, você depende da chuva. E quando você colhe, você precisa decidir o que vai fazer com o fruto. Se você vai comer, vai fazer um suco, né? Então, no plantar, você é servo da terra. E no colher, você é mordomo dos céus. Então, é mais fácil plantar chorando do que administrar sorrindo. Eu falo isso para vocês porque a bênção, ela pode nos testar mais do que a luta. Sabe por quê? Porque Salomão, ele não se encantou com o trono, mas ele se rendeu ao temor de Deus. Então, a maior prova que você está pronto para colher é quando o seu primeiro pedido, ele é respondido. E o Senhor, ele te dá a sabedoria. Sabe, a gente amadurece, a gente não perde status, sabe? A gente perde,
Amadurecer com Deus é não perder status nem direção. Mas se você amadurecer através de uma condição humana, você amadurece e perde a direção. Quando você é sábio, você não se perde no que você recebeu. Mas se você é inteligente, você se firma e até onde você vai chegar. Então Salomão, ele podia sim pedir vitória, né, sobre os inimigos, riquezas, fama, mas ele não pediu. Ele pediu apenas sabedoria, porque ele entendeu que ele estava diante de algo grande demais para ser carregado com as suas forças. Então a colheita, ela revela se o fruto é bom ou não. E a bênção, ela vai mostrar se o seu caráter estava pronto para ela. É interessante falar sobre isso, né? Por exemplo, eu trabalhei uma loteria onde eu vi as pessoas se transformarem pelo que elas recebiam. E ali Deus me ensinou muito, sabe? Deus me ensinou muito. Tem gente que perde porque ela confunde a bênção com liberdade. E a bênção sem obediência, ela é caminho da queda. A bênção do Senhor, ela enriquece e com ela não vem desgosto. Provérbios 10, 22. Então, a bênção, ela mal administrada, ela rouba a paz. Ela sobrecarrega e ela divide, ela também esgota. Então, cuidado com os processos. Cuidado com os processos, porque não é o fim, né? Mas é o início de uma nova responsabilidade. Tem gente que diz, agora eu recebi, eu posso descansar, eu me casei com o homem de Deus, eu tenho uma casa linda, eu tenho filhos maravilhosos. Tudo tem um preço. Você ainda não está no céu, então não negocie o altar por causa da mesa farta. Não troque a intimidade por influência. E não substitua a presença pela performance, sabe? Salomão, ele começou o quê? Com humildade, mas ele terminou em desvio. Porque a bênção, ela não garante a permanência, mas a obediência sim. Então Deus, ele está te chamando hoje como uma geração que saiba o que fazer com o que carrega. Que saiba o que fazer com o que ele te entrega. Então essa palavra, ela é para você que está colhendo o fruto que chegou, porque ela é uma oportunidade que está aparecendo para você, do ministério que abriu e a resposta que está vindo hoje ainda. Então, você que vai administrar com sabedoria, você precisa entender o quê? No meio desses dois, é a razão ou é a emoção? Você pode até construir uma grande empresa, mas se você não souber administrar com sabedoria, você vai falir. Eu fali várias vezes, mas não era eu que estava à frente, era outra pessoa. E isso não me dava condição de ver o final, mas me dava condição de ver a instabilidade de não estar estável ali, porque eu não tinha tempo. Eu trabalhava em 3 empregos, então não tinha tempo. Eu não tinha tempo nem para... eu não tinha tempo. Então eu cheguei uma época da minha vida que eu só dormia 3 horas por dia. Eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas era porque ali era um tempo de plantar. E o tempo de plantar, quando a gente entende dessa forma, Deus, ele está fazendo o quê? Ele está nos amadurecendo para que a chuva seródia possa acontecer. Então, hoje Deus está te dizendo, filho, filha, se eu estou te fazendo colher, é porque eu confio que você sabe o que fazer com isso, filha. Ô filho, se você ainda não sabe, peça, porque eu vou te dar a sabedoria do alto. Então a colheita, queridos, ela não é o fim, mas ela é a porta de entrada para um novo nível de fidelidade, independência e propósito também. Amém? Vamos orar rapidamente para terminarmos aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela colheita. Mais do que frutos, eu quero sabedoria. Não quero apenas viver promessas, mas quero ser honrada
com o teu nome, com tudo aquilo que tu colocou, Senhor, nas minhas mãos. Senhor, me ensina a administrar a bênção com humildade, maturidade e temor, para que eu possa, Senhor, jamais me perder. Eu não quero me perder, Pai. Eu não quero perder o altar, Pai. Eu não quero perder a minha intimidade contigo, mesmo quando tudo estiver colhendo no palácio. Mesmo quando eu estiver, Senhor, com os frutos doces, os mais doces. Eu não quero, Senhor, colher, Senhor. Colher em momentos em que eu me perca da minha bênção contigo, Pai, a minha intimidade. Mas eu quero aprender a lidar, Senhor, com os frutos da promessa. Eu quero entender por que a sabedoria é maior do que a colheita. Pai, eu quero, Senhor, receber a direção profética para que o novo do Senhor, o novo tempo, seja um novo ensino para a minha vida. E nesse tempo, Deus, eu quero receber a colheita e não carregar pesos. Sim, eu sei a responsabilidade de uma nova fase de obediência. E eu recebo em nome de Jesus, esteja pronta para receber os frutos doces. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Se essa ministração tocou o seu coração, compartilhe, curta, comenta. Não esquece que nessa próxima semana é a continuidade dessa série linda. São 14 episódios, tá, queridos? 14 episódios lindos para que a gente possa identificar quais são as fases que nós estamos e aprendendo a lidar com cada uma delas através da palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Compartilhe mesmo esse vídeo. Curta para que mais pessoas possam ser alcançadas. Lembrando a todos que eu tenho um devocional porque dele e por ele. Amém? Que Deus possa abençoar. Se você entrar lá no início do meu vídeo, você vai ver várias redes sociais minhas. Você pode entrar em contato por ali mesmo que eu vou estar falando com você. Amém? Posso enviar para qualquer lugar do mundo, sim, pelos correios. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você tenha, assim, uma semana de bênção, de vitória, porque Deus faz isso conosco, sim. Amém? Aprenda com responsabilidade a receber a tua vitória. Aprenda a administrar a tua bênção. Deus abençoe. Fique com Deus.